nós vamos falar um pouquinho de como estruturar um programa de auditoria. Isso é bem legal. Antes, eu queria, da gente entrar realmente no tema, eu queria fazer somente algumas considerações, que é muito importante para você, que muitas vezes aí está se planejando para trabalhar com consultoria, ou já trabalha com consultoria, e de repente vai até confirmar isso que eu estou falando, né? Que é o seguinte, nós temos que prever, dentro dos nossos orçamentos, como consultores, um momento para a gente planejar a auditoria, né? Então, existem dois momentos que eu falo que eles são cruciais. É o momento onde você planeja a auditoria e depois é o momento onde você vai fazer a sua entrega pós-auditoria. Mas, Jaciara, isso é muito importante, isso é extremamente importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalhei durante muito tempo em organismos de certificação, ao todo foram quase 15 anos trabalhando em organismos, e a gente tem que respeitar os prazos desses dois limites aqui, né? O limite que a gente chama, que é o do planejamento da auditoria, e o limite da entrega para o cliente, né? Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar num organismo de certificação, ou se vocês já trabalham num organismo de certificação, vocês sabem que vocês vão ter ali um prazo para confeccionar o programa de auditoria, para elaborar a agenda de auditoria, né? Isso é muito importante. E isso acaba sendo muito importante, por quê? Porque eu preciso, como eu falei, prever isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava em organismos, tinha muitos colegas meio atrapalhados com isso, sabe? Porque quando a gente trabalha nos organismos de certificação, se a gente não tiver um cuidado de bloquear a nossa agenda, eles colocam a agenda para a gente de segunda a sexta, né? E aí, se eles estão colocando a agenda de segunda a sexta, em que hora eu estou fazendo o programa e estou fazendo o relatório? Você já imagina, né? Lá no hotel, à noite, depois daquele dia cansado de auditoria. Você chega no hotel, fiz muito isso. Chegava no hotel assim, acabada, pedia uma comida, tomava um banho, sentava na cama do hotel, ficava comendo aqui rapidinho e digitando aqui, fazendo agenda, fazendo o relatório. Então, só ter um pouco de cuidado com isso, porque são duas entregas mandatórias em todas as normas. São duas entregas que vocês não vão poder deixar de fazer. São informações documentadas mandatórias. A agenda, o programa é mandatório. O relatório é mandatório. Não existe auditoria sem programa, sem agenda. Não existe auditoria sem relatório. Isso é uma primícia presente na ISO 19011, versão 2018, que é a norma que rege toda a rotina de auditoria. Então, mas eu não posso optar por não fazer uma agenda? Não. Vocês vão ver que não. Nós não podemos. Nós temos que ter um programa, uma agenda. Eu não queria fazer um relatório. Também a gente não pode. Então, eu já dou essa dica para vocês. Quando vocês estiverem fazendo os orçamentos de vocês como consultores, tá? Prevejam no seu orçamento já ali, você vai gastar em média 2, 4 horas ali para fazer uma agenda, mais 2 ou 4 horas para fazer um relatório, né? Já tente embutir o valor da sua hora nesse orçamento que você vai estar encaminhando para o cliente. Mesmo que você faça essa hora de forma mais opcional, né? Você faça essa hora à noite da sua casa, mas é sua hora de trabalho. Eu vou fazer do hotel, depois da auditoria, mas é sua hora de trabalho, tá? Então, isso é muito importante. Agenda e relatório. E agora nós vamos direto à agenda, ao programa. Bom, no material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei um pequeno roteiro do que a gente vai conversar hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né, do programa de auditoria, da agenda. Vamos falar um pouquinho como é que a gente estrutura esse programa de auditoria. Vamos falar um pouquinho sobre a sequência dos processos,
se existe uma sequência lógica, como é que a gente pode melhorar essa sequência, ganhar um pouco de tempo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essas dicas, porque ajuda muito a gente na hora de fazer essa agenda, tá? Esse programa. Vamos falar um pouquinho dos requisitos normativos, que é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre tempo de amostragem. E aí a gente encerra, onde eu sempre abro espaço para aqui na página de transmissão, aí vocês coloquem dúvidas, perguntas, contribuições de vocês. Na verdade, a página de transmissão ela já está aberta aqui, vocês já podem fazê-lo, a hora que vocês quiserem. Vocês vão ver que eu vou estar toda hora aqui atualizando a página, porque de repente vocês trouxeram aqui alguma contribuição que é importante a gente já pontuar, tá bom? Bom, então, iniciando, vamos falar primeiramente do programa de auditoria. Como é que nasce a necessidade desse programa de auditoria? Primeiro, a gente tem que entender que pela própria ISO 19011, e nós já falamos da 19011 aqui, vocês vão lembrar, nós falamos da ISO 19011 naquele fórum onde nós trabalhamos a auditoria remota, que na verdade não foi nem um fórum, foi uma webinar que nós fizemos sobre auditoria remota, isso mesmo. Nós fizemos uma webinar onde nós tratamos ali várias considerações da ISO 19011 e das rotinas de auditoria remota. Se vocês ainda não assistiram, aqui no site da Qualiseg, nesse ambiente de aprendizagem, tem uma aba lá da webinar. Se puderem entrar, assistam. Foi uma das webinars assim, mais participativas. Todo mundo, muita gente entrou, muita gente falou, foi muito legal. Então, tem um conteúdo bem interessante lá para vocês. Mas, enfim, a ISO 19011, ela já estabelece a necessidade de um programa de auditoria. Inclusive, nos cursos de formação de auditor, a gente sempre elabora um programa de auditoria. Hoje, a Ciara, nos online também? Os online também. Quem já fez aqui comigo o curso na plataforma, ou da Cadipac, não, da academia, aqui pela Cadipac, ou pela própria academia, sabe que lá no módulo de auditoria a gente traz um exemplo de agenda e deixa, inclusive, lá a atividade para vocês fazerem uma agenda. Então, é muito importante a agenda, o programa de auditoria. E aí eu trago para vocês um pouco da contribuição do que as normas trazem, né? No slide que eu coloquei para vocês, eu até captei o que fala sobre programa de auditoria na ISO 45001, que é muito igual o que está na 9, o que está na 14, porque a primícia é a mesma. E por que a primícia é a mesma? Porque todas as normas foram lá na 19011 buscar esse conceito. Então, todas as normas vão dizer para a gente, olha, a organização deve, o verbo é deve, se é deve, é obrigação, é mandatório. Todas as vezes que a norma disser deve, eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu tenho que fazê-lo, né? É uma condicionante. Então, ela diz, a organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. Então, quando ela traz essa expressão, deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa, é porque eu preciso ter um programa de auditoria. Bom, se eu tenho a geração desta obrigação, é claro que é necessário que a gente estabeleça esse programa, né? E aí, talvez, uma das perguntas que vocês pudessem, né, colocar aqui no chat, de repente alguém pode perguntar e ter curiosidade, é a seguinte, Jaciara, fala uma coisa, existe um modelo padrão de programa de auditoria, de agenda, né? Boa noite, Sandrinha, boa noite, querida, tudo bem com você? Sandrinha está nos dando um oi aqui, pessoal, na página de transmissão. E aí, nós temos um modelo padrão ou nós não temos? Vamos lá. Nós
Modelo padrão, nós não temos. Agora, nós temos de forma muito clara o que esse programa tem que constar. A norma diz para a gente. Então, assim, eu posso fazer no Excel, posso fazer no Word, posso fazer no PowerPoint, pode dar a carinha de vocês, não tem problema. Agora, a norma diz o que é que tem que ter. Então, ela diz, olha, o programa tem que ter frequência. Eu tenho que dizer de quanto em quanto tempo aquela auditoria acontece. Olha, o programa tem que ter um método. Eu tenho que dizer como é que eu vou fazer aquela auditoria, que métodos eu vou utilizar para aquela auditoria, né? O programa tem que ter responsabilidade, ou seja, responsabilidade em relação à equipe auditora, quem vai auditar o quê? Quem é o auditor membro? Quem é o auditor líder? Quem são os auditados? Quem é o responsável pelo processo da empresa que vai estar ali junto comigo? Então, existe dentro das normas esse range, né, onde a gente vai vendo tudo que esse programa ele tem que ter, né? Então, a partir daí, né, a gente elabora um modelo, né? O programa tem que ter o critério da auditoria, né? O escopo da auditoria. Então, cada organismo, cada consultoria, cada consultor pega essa primícia que está inclusive aí no material de vocês, que eu deixei, e elabora o seu programa de auditoria. A partir daí, a gente elabora o nosso programa de auditoria. E aí, com